Olá pessoal, o assunto agora é comunicação. Como que isso se encaixa aqui no processo de cobrança, né? Fundamentalmente, ao gestor que está estruturando esse processo, ao próprio profissional que faz essa cobrança, é fundamental que ele encare isso como um processo de comunicação, onde de um lado você tem um emissor, do outro lado você tem um receptor, e o emissor quer transmitir uma mensagem a esse receptor e deseja que ele tome uma ação. Então, fundamentalmente, pessoal, encare isso como um processo de comunicação. O que isso quer dizer na prática para nós, né? Vamos lá. Se é um processo de comunicação e entre um emissor, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor, o que acontece no meio do caminho? A primeira etapa deste processo é você definir a sua mensagem. Qual a mensagem que você deseja passar para o seu cliente inadimplente? Pessoal, isso é muito simples. Essencialmente, nós temos duas mensagens que a gente deseja transmitir, né? Ou pague, ou confirme o pagamento, né? Ou vá lá e pague o débito que você tem comigo, ou me procure para renegociá-lo, ou caso você já tenha efetuado esse pagamento, por favor, entre em contato. Essa é a mensagem. A mensagem ela tem que demandar uma ação, né? Nesse ponto é importante, tá? Nada de muita coisa assim muito subjetiva, tipo consta um pagamento, o será que o senhor poderia... Não, a mensagem ela tem que ser objetiva e incisiva. Nós estamos falando de uma comunicação de negócios, fundamentalmente, tá certo? Então vamos lá. Definido a mensagem que você quer transmitir, agora você vai pensar no canal, né? Antigamente, quando eu comecei nesse negócio, nós tínhamos essencialmente dois canais, telefone ou carta, né? A visita pessoal também existia, mas não dava para fazer isso massivamente. Mas vamos considerar visita, telefone ou carta. Ou eu fazia isso presencialmente, ou fazia uma chamada, ou enviava uma carta. Então, agora, hoje a coisa mudou. Hoje nós temos uma camada de relacionamento omnichannel com o nosso cliente inadimplente. Hoje ele consegue nos acessar para discutir o seu débito, seja por WhatsApp, seja por um chat no nosso site, seja através de um portal de negociação que direciona isso para um atendimento humano, seja através de, inclusive, Facebook, Telegram, né, ou qualquer outra rede social que venha a surgir. Então, ou seja, o canal ele é muito importante. Pedro, qual o melhor canal? Olha, eu sempre digo que o melhor canal é aquele que o seu cliente preferir. Na realidade, é ele quem vai decidir o canal que ele quer continuar aquela ligação, ou aquela negociação, ou aquele processo de comunicação e cobrança. Tá certo? Então você já tem uma mensagem, você definiu o canal, agora você vai adequar o conteúdo. Pessoal, o que eu quero dizer com adequar o conteúdo? Eu quero que vocês considerem a seguinte situação. De um lado, você tem um microempreendedor, vamos pensar um pequeno varejista, que é ele quem trabalha, ele é o administrativo, ele é o comercial, ele é o vendedor, né? Ele trabalha ali, ele, a esposa, os filhos no estabelecimento dele, na loja dele, enfim. E do outro lado, eu quero que você considere, por exemplo, um grande distribuidor atacadista, uma corporação onde você tem uma diretoria financeira, você tem uma estrutura de gestão, de contas a pagar, né? Você tem todo um processo que precisa, você tem uma estruturação diferente. Então, de um lado, nós temos o pequeno varejista e do outro, a grande corporação. Você acha que o conteúdo da minha mensagem de cobrança para os dois deve ser igual? Claro que não. Eu devo adequar a mensagem a quem vai recebê-la. Isso é fundamental. Eu estou falando aqui de portes de negócio, mas imagine, por exemplo, clientes inadimplentes com idades diferentes. Você tem o garoto de 18, 20 anos e você tem o senhor de 65, 70 anos, 60, 65, enfim, e você deseja se comunicar com ele, então é fundamental que você adeque o conteúdo, tá certo? Obrigação do credor é adequar o conteúdo, por favor, tá? E uma vez que você já definiu a mensagem, o canal, o conteúdo, agora a gente vai para a frequência. Olha, o que eu quero dizer com frequência? Imagina a situação onde eu pergunte para um dos meus profissionais de cobrança, né? Por exemplo, você já ligou para o inadimplente X? Já liguei sim. Quando? A última vez que você falou com ele? Eu falei com ele há 4 meses. Como assim 4 meses, né? Não precisa ficar ligando não, porque ele já sabe o que é. Pessoal, você acha que isso acontece em cobrança? Você falou uma vez com ele e depois você fica aguardando? Claro que não. Então, a frequência com que a gente faz
né, essa abordagem, ela também deve ser considerada, ela faz parte, ele é um componente do processo de comunicação. Mas tem ainda uma outra coisa, tem mais 3 coisas super importantes, aliás, quando a gente pensa em comunicação, que eu queria comentar com vocês. A primeira delas, né, nesse processo da frequência da mensagem, é o seguinte: a acumulação. Olha que interessante isso. A comunicação efetiva demanda acumulação. Se não fosse assim, nós não teríamos, por exemplo, os varejistas investindo tanto em suas publicidades na internet. Então, olha só, comunicação efetiva demanda acumulação. O outro ponto com relação a isso é a relevância, né? Olha que interessante, pessoal. Só atrai a minha atenção aquilo que é relevante para mim. Vocês já pararam para pensar, né, quando você imagina que você quer comprar um carro, um determinado modelo de carro, você já reparou o quanto você passa a ver esse carro na rua? Ele atrai a sua atenção porque tornou-se relevante para você, tá certo? E fundamentalmente, para finalizar esse processo, não tão menos importante isso, o interesse. Para mim, só é relevante aquilo que me interessa. Então, olha só, para fechar esse processo de comunicação na cobrança, eu pergunto para você: interessa ao seu cliente inadimplente te pagar? Olha só que interessante. Não basta metralhá-lo com mensagens de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana. Não é isso quando eu falo em acumulação, né? Eu preciso ter uma certa frequência na comunicação de modo que aquele débito se torne relevante, e não basta ser relevante para ele, aquilo tem que entrar no círculo de interesse dele, tá certo? Porque se ele não tiver interesse em resolver essa pendência comigo, pode acreditar que vai ser muito mais difícil, tá bom? Pessoal, vamos lá, encerramos esse assunto de comunicação na cobrança. Um abraço.